2. Capítulo 16. Versículo 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Só até aqui. Aqui, o Senhor Jesus, depois de toda da multiplicação dos pães, de todos aqueles milagres que o Senhor fez, levou os seus discípulos para um lugar separado, longe, e fez uma pergunta para os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é Jesus? Quem diz os homens acerca do Filho do Homem? E aí, os apóstolos eles começam a dizer que uns diziam que eram Elias, João Batista, um dos profetas. Diziam muitas coisas sobre Cristo inexatas. Muitas coisas sobre Cristo que não representava quem era Jesus. Falavam muitas coisas dele. Hoje em dia é a mesma coisa. Se falam muita coisa de Cristo. Se pregam até no nome de Cristo. Dizem muitas coisas no nome de Cristo. Mas, por uma revelação do próprio Pai a Pedro, Pedro faz a confissão certa de quem é Cristo, de quem é Jesus. Ele faz uma separação entre homens e homens. Que diz os homens acerca do Filho do Homem? E aí nós percebemos a intervenção divina de Deus com relação aos discípulos, quando ele diz assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, aqueles homens estavam separados dos homens. O Senhor Jesus não colocou os discípulos no mesmo nível dos homens comuns. Que diz os homens acerca do Filho do Homem? Mas eles eram também homens. Mas o Senhor faz separação entre esses grupos. O grupo dos apóstolos, escolhido a dedo por ele, o colégio apostólico. E aí, uma revelação de Deus sobre o próprio
através do Espírito Santo, que revelou a Pedro quem era Jesus. O homem só consegue conhecer quem é Jesus através de uma revelação do próprio Espírito Santo. Como hoje o nosso irmão Edson falou com relação às religiões. Então as religiões falam muito de Jesus, mas não colocam a Jesus no lugar onde deveria estar. O problema das religiões, das falsas doutrinas, das seitas religiosas, que são pseudas cristãs, que dizem pregar o verdadeiro evangelho, mas quando nós vamos cavucar, se aprofundar nos ensinos, nós percebemos que há heresias nos ensinos, que não provém das Sagradas Escrituras, que não tem base bíblica. Então, quando nós julgamos essas religiões, esses grupos religiosos, essas seitas religiosas, e essas denominações que dizem pregar o Evangelho de Cristo, quando nós julgamos todas elas à luz das Sagradas Escrituras, nós percebemos que elas se encontram mentirosas. Elas não pregam o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, quem é Cristo? É uma revelação do próprio Espírito Santo. Ali houve uma intervenção de Deus sobre aqueles homens. E sobre uma revelação do próprio Pai, Pedro confessa quem é Jesus. E aí a importância de confessar o Filho de Deus da forma certa, correta. Como nós temos estudado nos domingos a doutrina da Trindade. Para conhecer quem é Jesus. Porque é sobre Jesus, o Cristo, que está oculto todos os tesouros da sabedoria. Então, a salvação está atrelada a conhecer Jesus. Só que quando vamos descendo, nos versículos abaixo, Cristo fala assim: pois eu te digo que tu és pedra, e sobre esta rocha, em grego é Petra, pedra, e Petrus, rocha. Tu és pedra, Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. É como se Cristo estivesse dizendo: tu és uma pedra desse edifício chamado igreja, e essa pedra será colocada nesse edifício, sobre esta rocha que é Cristo. E aí Paulo fala assim: sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas é edificada a igreja. Então a igreja só pode ser edificada sobre a rocha, Cristo, sobre a revelação de Jesus Cristo. Sem a revelação de Jesus Cristo não tem edificação da igreja. E por isso que Cristo falou: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Porque sobre uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo a Pedro, é edificado a igreja. A igreja é edificada na revelação da pessoa de Jesus, como a promessa que Ele nos fez, que mandaria o Espírito Santo, que procede do Pai, e esse o glorificaria. Como o Espírito Santo glorifica Jesus Cristo? Quando passamos a enxergar quem é Jesus Cristo. Jesus ou Cristo, o que isso significa? E aí nós passamos a entender esse mistério da salvação, da reconciliação, da propiciação, da expiação, da encarnação, que está oculto em Cristo. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Todos os mistérios vão estar aí ocultos. E a igreja só pode ser edificada sobre isso, sobre a rocha, Cristo, e sobre os fundamentos dos apóstolos. Se não tiver esse evangelho, pula fora. Sai. Não é o evangelho de Cristo. É o evangelho anátema, maldito. E a igreja, que é o corpo de Cristo, que é edificada sobre a rocha, que é Cristo, a igreja
a Bíblia nos apresenta a igreja de alguns ângulos ou de algumas formas algumas formas Deus acaba tomando a nossa língua para se comunicar com a gente. Deus usa o nosso linguajar. Então usa a palavra edifício, usa a palavra noiva, usa a palavra corpo, que é para a gente compreender esse mistério, senão a gente não tem condição de compreender. Então Deus usa os próprios conceitos das palavras para nos trazer essa compreensão desse mistério dele. Então a igreja, ela é um edifício, esse templo que está sendo construído para Deus nesses 2000 anos de história da igreja. E aí entra a importância de conhecer a história da igreja, a nossa história, a história do corpo místico de Cristo que está sendo edificado durante 2000 anos. A igreja, ela é também o corpo de Cristo que está sendo formado, que ele é a cabeça, Cristo a cabeça da igreja, como Paulo fala, e nós o seu corpo, esses membros do seu corpo, que faz parte do corpo de Cristo, participantes dessa natureza divina de Cristo. E a igreja também, ela é associada à noiva, à esposa de Cristo. Então, essa é a igreja. Mas a palavra edificar, ela é utilizada tanto no corpo, tanto na noiva, na esposa, como também no edifício. A palavra edificar. Vamos rapidamente em Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22. Gênesis mesmo? Gênesis 2, 22. Olha. Que diz assim: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Nessa nossa tradução, essa tradução não está no original hebraico. O original hebraico é construiu ou edificou Deus a mulher para Adão da costela que tirou de Adão, representando justamente esse edifício chamado igreja. Agora, como o tradutor ele não achou que estava fora da concepção de mulher, a palavra edifício ou construir, ele achou mais viável a palavra formou. Só que a palavra formou, ela não é no original hebraico. A palavra original no hebraico é construiu ou edificou. Aí nós entendemos o corpo de Cristo sendo edificado. A mulher, ela foi edificada da costela de Adão. Ela foi construída. Já por quê? Porque Adão é figura de Cristo, como fala o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que Adão é figura de Cristo, daquele que viria. E se Adão é figura de Cristo, Eva é figura da igreja. E por isso que Satanás quer enganar a igreja, a noiva de Cristo. Como Eva foi enganada por Satanás. Só que o verdadeiro Adão e a verdadeira Eva não podem ser enganados por Satanás. Porque o verdadeiro Adão já venceu por nós. E a verdadeira Eva faz também parte do seu corpo. E não tem como Satanás enganar aqueles que pertencem a Deus. O Senhor conhece o que são seus. Vamos em João 19, 34, para a gente entender um pouco desse mistério de Deus. João 34, João 19, 34, perdão. Diz assim:
Evangelho de João 19:34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aqui a igreja é tirada da costela de Adão. A mulher, a noiva do cordeiro, foi tirada da costela do verdadeiro Adão, furando com a lança a costela dele. Saiu sangue e água. Quando sai sangue e água, ali está sendo a igreja surge. Aquela promessa que foi feita ao povo de Israel passa para a igreja. Aquela promessa foi passada para a igreja. Aqui surge a igreja. É lançado as bases do Evangelho. E aí o Senhor fala, está consumado. Antes de sair sangue, ele fala, está consumado. Aí surge a igreja. A noiva, a esposa, esse edifício, esse templo para Deus que está sendo construído. Né? Vamos em Efésios 5. Efésios 5. Versículo 25 ao 33. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a sua esposa, e a si mesmo se entregou por ela. Olha porque ele se entregou para sua esposa, para sua noiva. Qual foi o objetivo do verdadeiro Adão? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Hoje em dia se tem uma igreja aí, uma noiva querem dar para Cristo uma noiva desdentada, né? Uma bruxa, um nariz desse tamanho, com uma verruga na ponta. É essa noiva que estão querendo apresentar para Cristo. Não é essa daqui que Paulo fala. A noiva que estão querendo apresentar para Cristo aí é uma aberração, né? É uma aberração a noiva que estão querendo apresentar para Cristo. Mas a noiva verdadeira é essa aqui. Santa, imaculada, sem mancha. Essa é a noiva verdadeira. Sem ruga. É interessante que Paulo usa essas palavras, sem ruga. Sem ruga. Não é velha, não é feia. Sem ruga. Limpinha, bonita. Ele está fazendo uma figura, usando figuras de linguagem para nos mostrar qual é a noiva de Cristo. Bonita. Sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulheres, como seus próprios corpos. Aí ele faz de novo uma alusão ao corpo. Cristo, o corpo de Cristo, a mulher, a igreja. Se a gente percebe a ligação com o edifício, com Gênesis, né? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha como Cristo nos ama, né? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. De novo, o Senhor a igreja, a verdadeira igreja, a sua noiva. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. O mistério é de Cristo e a igreja. Cristo, ao descer os lugares mais baixos da terra, pela sua noiva, deixou a sua glória, o seu Pai, onde ele estava, por causa da sua noiva. Façamos. Não é bom que o homem esteja só. Quando o pai falou isso, o pai já estava pensando na noiva do seu filho. Porque Cristo Adão é a figura de Cristo. Não é bom que o homem esteja só. Façamos uma adjuntora. Façamos a adjuntora para o homem, mas o homem é Cristo. Não é bom que ele esteja só. O Senhor quis. Aí o próprio Senhor Jesus, ele diz assim: um rei quis fazer bodas ao seu filho. Um rei quis fazer bodas ao seu filho. Qual foi o rei que quis fazer bodas ao seu filho? Deus Pai. O que é fazer bodas? Ele quis dar uma noiva, ele quis preparar uma esposa para o seu filho, que tem que amar ele da mesma forma que ele amou a esposa, a noiva, o amado das nações, o desejado das nações, o amado. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. O amado não é uma noiva interesseira, é uma noiva que ama ele. Da mesma forma que ele se entregou para a noiva se entregar para ele. O amado. Um rei quis fazer bodas ao seu filho. Quis dar uma esposa para ele. Essa é a igreja. Esse edifício que está sendo construído para Deus habitar eternamente em nós. Que já tem 2000 anos de história. Que está sendo erigido. E que no fim vai se apresentar como uma noiva gloriosa. Que terá a glória do Cordeiro nela. A igreja de Cristo, a noiva, que foi tirada da costela. Deus não poderia fazer para o seu filho. Deus fez tudo. Haja luz, Deus já foi mandando e já foi aparecendo. E assim foi. E Deus falou e assim foi. E Deus foi fazendo tudo. Quando chegou no homem, fez com as suas mãos. Mas quando ele olhou e viu que não tinha nenhum animal, nada que pudesse ser a esposa de Adão. Não tinha na criação de Deus. Tenha em mente que Adão é figura de Cristo. Então Deus não viu na criação ninguém para ser esposa do seu filho. Então o que é que Deus fez? Tirou da costela do seu filho. Como na pregação da semana passada, no sermão da semana passada, ele foi moído por nossas transgressões. Agradou Deus moê-lo. Agradou Deus moê-lo para quê? Para dar uma noiva para o seu filho. Para dar uma esposa a ele. Para tirar da costela dele. Quando Cristo diz assim: Pai, passa de mim esse cálice. Não foi a morte. Não foi a lança. Não foi as chicotadas. Não foi o vitupério da cruz. Não foi o escárnio que ele sofreu. Não. O cálice da ira de Deus. O Filho sofreu aquilo que iria cair sobre nós. A ira do Pai sobre ele. Ele falou: passa, se possível, passa esse cálice de mim. Que cálice? Da ira. Não foi o que é que Deus profetizou no jardim do Éden? Para a serpente: ele te esmagará a cabeça e tu ferirá o calcanhar dele. O calcanhar. O que o Senhor passou na cruz foi o calcanhar. Aquele cálice não foi o sofrimento da cruz, ainda que sofreu. Mas foi a ira do próprio Pai que caiu sobre ele. O cálice da ira. Porque
Porque os apóstolos sofreram, foram mortos, perseguidos, apedrejados, decapitados, crucificados. Os mártires foram queimados nas fogueiras, viraram postes, jogaram piche nele, tacaram fogo nos mártires. Por Cristo. Se o nosso mestre, o nosso capitão sofreu, você acha que ele ia esmurecer no sofrimento? Não. Mas o cálice que ele está suando sangue foi por causa da ira de Deus que caiu sobre ele, que iria cair sobre nós. E fomos comprados com sangue para ele, para a glória de Deus. Vamos em Atos 2. Atos, depois do Evangelho de João. Capítulo 42. 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiu com todos, segundo a cada um que havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Um detalhe importantíssimo que nós temos que ter. E todos os dias acrescentava quem? O Senhor, aqueles que havia de se salvar. É o Senhor, é o Espírito Santo. Nós pregamos, nós evangelizamos, nós ensinamos, mas quem acrescenta à igreja, esse corpo de Cristo, é o Senhor que introduz. Quando ele é conduzido ao quê? A pregação que está tendo hoje aí, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te abençoar, saia da crise, saia dos problemas financeiros, problemas do casamento, vem aqui, o Senhor vai te dar, o Senhor vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, é isso que Deus vai inserindo? Não. Acrescenta o Senhor aqueles que vão ser salvos quando ele é convertido a Cristo e conduzido ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é evangelho. Só se pode nascer de novo quando se arrepende. Quando se arrepende dos pecados e conhece Cristo e passa a ser edificado nessa rocha chamada Cristo, aí sim, aí é introduzido no corpo místico de Cristo. Porque quem acrescenta? É o Senhor, é o Espírito Santo. Os que vão o quê? Ser salvos, alcançar a salvação. Acrescenta quem? Ele que está querendo ser salvo? Não, é o Senhor. O Senhor que trabalha, que atua, que faz. Mas Deus não tira de nós a nossa responsabilidade. Mas tudo é o Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Vamos em Efésios 3. Não sei se vai dar tempo para todo o tema. Efésios 3.
continuar por causa da hora. Nós vamos dar umas pausas aqui nos versículos, porque esse versículo 3 de Efésios é muito rico. É muita revelação num único versículo. Muita revelação. Mas vamos lá. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo está dizendo que ele não é prisioneiro de Nero. Ele não é prisioneiro daqueles que prendiam ele. Não, ele é prisioneiro de Cristo. Ele sabia interpretar a circunstância. Ele sabia que ele estava preso por causa do Evangelho. Ele sabia que ele estava preso porque ele estava pregando as verdades de Deus. Então essas verdades de Deus que estavam sendo pregoadas, Paulo sabia. Então ele tem a visão de que ele é prisioneiro de Cristo. Sendo ele prisioneiro de Cristo, ele não é prisioneiro de Nero, ele não é prisioneiro de Agripa, ele não é prisioneiro daqueles que prenderam ele é prisioneiro de Cristo. Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A dispensação da graça de Deus. E aí ele vai explicar como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Ele está falando aqui que foi dada uma graça a ele de ensinar um mistério que estava oculto. Foi dado a ele. E aí ele demonstra, como viste aí já no início já da carta aí, esse mistério que estava revelado. Mas ele recebeu o quê? Por graça. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em poucos vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O qual noutros, olha agora o versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nós vamos terminar aqui, porque não vai dar nem para continuar nos versículos, nos próximos versículos. Vamos parar nesse versículo 5, porque a gente não vai conseguir. O qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo aqui, ele está dizendo que há um mistério revelado, que havia um mistério oculto, que não tinha sido revelado a nenhuma gerações, nenhum homem, mas foi dado a ele por graça e que agora foi revelado esse mistério. Por isso que não tem novas revelações. Não existem novas revelações. O Espírito Santo, ele não revela a cor de carro, casa, emprego, casamento, prosperidade. Isso, o Espírito Santo não faz essas coisas. O que o Espírito Santo faz, o trabalho do Espírito Santo é nos conduzir a toda a verdade, é nos regenerar, é nos transformar, é glorificar Cristo, é nos santificar e no fim nos glorificar, nos guiar em toda a verdade, nos conduzir à fonte do arrependimento. Isso é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo não é revelação, não é trazer novas revelações. Olha, irmão, Deus me mostrou que na tua vida aqui tem uma pessoa assim. Deus manda te dizer. Isso não é o Espírito Santo, isso é espírito de adivinhação. Revelação é aquilo que foi revelado. O que foi revelado? Os mistérios que estavam ocultos desde todas as gerações antigas, no passado. E que foi manifesto quando? Agora, nos tempos dos apóstolos. E os apóstolos, o que é que eles fazem?
Eles lançam os fundamentos do Evangelho sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Que profeta? Do Velho Testamento? Não. Do Novo Testamento. Na época dos apóstolos havia o colégio apostólico. Por isso que Paulo fala: e Deus constituiu uns para apóstolos, outros para profetas. Por quê? Porque era sobre o que os profetas traziam. Eles pregoavam. Faz o Senhor Jesus, irmão. Eles pregoavam aquilo que já assim, eles traziam a revelação de Deus. Eles tinham sim uma revelação. Os apóstolos, eles tinham uma revelação que em outros momentos não tinha. Por isso que os apóstolos, o colégio apostólico acabou. Não existem novas revelações. Porque o fundamento do Evangelho precisava ser lançado, as bases, sobre aquela rocha que é Cristo. Então, sobre esse fundamento, sobre essa rocha foi lançado os fundamentos da construção do edifício, a igreja. E é sobre esse fundamento que já foi lançado pelos apóstolos e pelos profetas que é edificado a igreja. Então havia esses profetas que profetizavam o quê? Novas coisas sobre a vida das pessoas? Não, sobre os mistérios de Deus ocultos. Que Deus, pelo Espírito Santo, nos fez deixar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, escrito para nós, para entender esses mistérios. E aí ele vai falar um desses mistérios. E aí ele vai falar um desses mistérios. Vamos descer só mais um pouco? A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Esse é um dos mistérios. Bom, nós vamos falar nesse primeiro mistério. O mistério do corpo de Cristo. Esse mistério que estava oculto das outras gerações, que acabamos de ver no Velho Testamento. O corpo, a Eva, Adão, edifício, sangue, saiu sangue e água de Cristo, a igreja, esse edifício, o templo de Deus, esse mistério do corpo de Cristo, que estava oculto, que agora é revelado através de quem? Dos apóstolos e profetas da época dos apóstolos. Então, após que os apóstolos lançaram o fundamento dessa construção, o que é que os primeiros cristãos fizeram? Os pais da igreja primitiva, que conhecemos como pais da igreja primitiva, que são aqueles que são discípulos dos apóstolos. Policarpo, um dos discípulos do apóstolo, que depois foi martirizado. O que é que eles fizeram? Eles já não tinham a revelação, porque a revelação já tinha sido colocada, as bases do Evangelho já tinha sido lançado pelos apóstolos e profetas. O que é que eles fizeram? Eles tiveram que ir nas Sagradas Escrituras e ver o que o Espírito Santo já tinha estabelecido como verdades do Evangelho. Então, sobre essas verdades do Evangelho, que já vinha falando no Velho Testamento e depois no cânon sagrado do Novo Testamento, é que a igreja passa a ser edificada. Como? Conhecendo quem é Deus, como a gente acabou de ler. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Como falamos no estudo de domingo. Que conheçam a Ti, único Deus. Esta é a vida eterna. Então é só sobre esses fundamentos que a igreja pode ser edificada. Se não tem esse ensino, a igreja não é edificada. Ela pode ser tudo. Ela pode ser um boteco, ela pode ser uma rave. Ela pode ser um local de fraternidade, ela pode ser uma instituição assistencialista, ela pode ser um hospital, ela pode ser um lugar que cuida de dependentes químicos, ela pode ser um monte de coisa, menos igreja. Para ser igreja, ela precisa ser edificada nas verdades bíblicas. Ela tem que ser edificada sobre a base, a rocha, Cristo, e sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Sobre o que já foi deixado pelo Santo Espírito de Deus. Não é edificação. Pode ter muita coisa, menos edificação.
Pode ter amigo, pode ter show, pode ter muita coisa, pode ter orquestra, pode ter coral, pode ter banda, pode ter gente, pode estar lotado, entupido. Se não tiver o Evangelho de Cristo, não tem nada. Não tem nada. Não vai servir para nada. Tudo pro fogo. Está construindo aonde? Em cima da areia. Construindo com palha, construindo com graveto. Porque não está sobre a rocha, Cristo. Porque não tem as bases que já foi lançada dos apóstolos. Porque não é igreja bíblica. Porque não ensina a verdade. Porque não prega a justiça. Então a igreja só pode ser edificada nas revelações da pessoa de Jesus Cristo. Se nós não conhecermos Jesus Cristo, não se salva, não tem salvação. Porque esta é a vida eterna. Tá bom, irmãos? Amém. Vamos orar a Deus. De pé. Depois o Sidney encerra para nós. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por essa palavra, Senhor, para que possamos ser edificados na verdade do Evangelho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender os teus mistérios, Santo. Nos edifica, Senhor, sobre a rocha do teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Porque só nele pode ser edificada a tua igreja, sobre os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, Senhor. Ilumina o nosso ser. Nos faz, Senhor, compreender os teus mistérios ocultos de outros séculos, Senhor. Não nos deixa se apostatar da fé. Sim, Pai. Não permita, Senhor, que venhamos nos afastar do verdadeiro Evangelho. Ainda que estamos aqui em poucos, Senhor. Ainda que somos alguns, Senhor. Mas uma promessa fiel e verdadeira é que Tu estarás no nosso meio. Glória a Deus. Com 2, com 3, Senhor. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, converte os nossos corações a Ti. Salva-nos, Senhor, da perdição, nos guarda de nós mesmos. Converte o povo do bairro dos Pimentas, Sim, Senhor. Pai amado. Só Tu tem o poder de atuar nas nossas vidas. Só Tu, Senhor, tem o poder de transformar pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Ninguém, Senhor, pode tocar o coração de ninguém. Mas o Teu Espírito, Senhor, tem o poder de nos mudar, de nos ganhar para Ti, Senhor, de nos transformar. Nos ajuda em todas nessas pelejas, abençoa a Tua igreja, nessa localidade, os nossos irmãos em todos os cantos. Sim, Pai amado, Pai querido. Nos faz compreender cada dia mais e andar nos Teus caminhos. Tudo Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.